Olá, saudações a todas e todos. Eu sou o Bruni, professor da Escola de Administração da UFBA, convidado pelo Diretório Acadêmico para uma série de conversas sobre análise de dados em planilha. Então, assim, como a gente não tem a forma estruturada de uma disciplina, ou de uma aula, ou de um curso, talvez, aí eu prefiro chamar de conversas online sobre análise de dados com planilhas eletrônicas. A ideia é que a gente enfatize o uso do Excel, mas, na medida do possível, falando também do Google Planilha. Desde a pandemia, eu tive uma bela surpresa com o Google Planilha. Eu entendo, talvez, com a exceção do recurso tabela de dados, quer dizer, ele atende muito bem ao que a gente precisa, e com a facilidade de você poder usar em diferentes equipamentos, como o celular. Então, a ideia é que o curso ele seja estruturado no Excel, mas, à medida do possível, a gente vai mostrando também que o que o Excel faz, o Google Planilha faz também, ok? Então, o planejamento do nosso curso foi mandado aí para vocês por e-mail, Então, a gente vai estar tendo os encontros nesse link aí da RNP, é o link que eu estou usando aqui com vocês e onde, na verdade, sempre as nossas conversas estarão apresentadas. Por que RNP? Porque a RNP ela tem a facilidade de permitir essa gravação simples, eu não precisaria usar OBS ou nenhuma ferramenta outra de gravação, e uma facilidade muito grande para gerenciar o que acontece ao longo das conversas. Então, eu consigo gerenciar quem entrou, quem saiu, quando saiu, de forma muito simples. A ideia é que os nossos encontros, eles sempre ocorram de 9 às 11, foi o horário aí sugerido pelo diretório acadêmico, e todos os materiais aí estão na web, ok? Quais são os materiais mais importantes? Então, primeiro, o PDF, com o arquivo texto, que na verdade é o que eu usaria assim, para estruturar, como se fosse um e-book, um livro eletrônico para estruturar o que a gente vai conversar. E aí no arquivo texto você tem uma série de conceitos, de aplicações e de respostas. Ele não tem ainda o estágio de evolução que geralmente os materiais das disciplinas que eu leciono na escola costumam ter, mas tem bastante aprendizado aí envolvido nele. E também tem uma série de arquivos aí feitos no Excel que vão dar suporte ao que a gente eventualmente vai conversar aqui durante aí as nossas conversas. Esses arquivos incluem exercícios já estruturados aí no Excel, notadamente os que fazem parte do livro Excel aplicado à gestão empresarial, mas também tem bases de dados. Eu entendo que num curso de análise de dados, a matéria-prima da nossa conversa aí vão ser bases de dados e vão existir diferentes bases aí disponíveis já no Excel para que a gente aí possa trabalhar, ok? Bom, então, onde é que eu acesso o material? No encurtador ou no link aí do Dropbox. Então, você colocando aí no seu navegador esse endereço do encurtador, você vai cair num diretório meu Dropbox compartilhado e todo o material que a gente vai usar vai estar lá, incluindo esse arquivo, que é onde tem o planejamento, e aí se vocês olharem, eu planejo usar esse arquivo para ir colocando tudo aquilo que for acontecendo ao longo das nossas aulas. Qualquer comentário, qualquer atividade, eu vou fazendo nele. Aí, se você quiser ter acesso exatamente ao arquivo que eu vou estar trabalhando, aí você baixa lá no Dropbox, que aí você vai ter acesso a ele, ok? Bruni, por que você não coloca ele em Google Planilha? Porque aí, como o Google Planilha permite a manipulação síncrona, eventualmente isso pode fazer do arquivo, ok? Bom, e qual é o nosso planejamento? Então, o nosso planejamento prevê um pouquinho sobre o Excel, quer dizer, tentando entender a maneira de pensar e de proceder do Excel. Essencialmente, o Excel ele foi pensado para analisar células, e essa célula é resultante do cruzamento de linha com coluna, mas a partir daí tem uma série de maneiras de entender o que é que uma célula nos traz. Então, a célula pode trazer números, ela pode trazer textos, mas ela pode trazer números que permitem uma outra configuração, como datas. Então, assim, tentar entender isso aí é bastante importante. E ao entender células, a gente imediatamente vai entender a questão das fórmulas e funções,
e a partir daí a necessidade de entender travas, quer dizer, o uso do cifrão, permitindo aí que a gente fixe determinadas referências. E ao fixar referências, aí também entender a nomeação de espaços ou de áreas aí do Excel, e para acessar tudo isso que a gente está fazendo, as células F3, F5, eu vou estar trabalhando com vocês de forma bastante intensa, ok? E, quer dizer, com certeza, começar hoje a entender fórmulas simples. O nosso curso ele foi pensado para enfatizar a análise de dados, então, naturalmente, o maior uso que a gente vai fazer aqui de recursos do Excel são os recursos para estatística, mas para que a gente possa usar de forma plena esse recurso aí da estatística, aí a gente tem que entender funções lógicas e funções de procura, e aí nas funções de procura, a PROC-V. Eu vou enfatizar o uso da PROC-V, mas as versões mais novas da Excel ampliam muito isso. E como a gente vai falar em funções de planilha, então na aula de amanhã a ideia é apresentar brevemente funções financeiras de planilha, já que para quem vai trabalhar no âmbito aí da gestão, alunos de administração ou de outros cursos que porventura venham para a escola de administração, podem ter contatos com disciplinas da área financeira aí da escola, e aí entender isso é importante, ok? Bom, indo mais adiante, aí na terceira aula, a ideia é que a gente aí comece a usar a estatística para valer, quer dizer, análise de dados de forma um pouquinho mais intensa. Aí eu penso em fazer uma revisão de estatística descritiva apenas, ok? Sem entrar em estatística inferencial, né, o propósito da nossa conversa, e a gente aí vai começar a ver que o Excel tem uma série de funções específicas para analisar estatísticas. Essas funções vão ser apresentadas, mas, na verdade, a gente vai ver que o grande recurso para análise de dados no Excel é um recurso fantástico chamado tabela dinâmica. Então, eu sempre brinco, né, dizendo, você quer analisar dados no Excel, tente usar a tabela dinâmica. Não conseguiu, tente usar a tabela dinâmica. Não conseguiu, tente usar a tabela dinâmica. Apenas se você, de fato, não conseguiu com tabela dinâmica, e tente usar outra coisa, como uma função do Excel, ou, eventualmente, aquilo que vai ser discutido no nosso quinto encontro, que são os suplementos para análise de dados. Ok? Então, eu entendo que, visto isso, o nosso curso tem dois aspectos fundamentalmente... Nossas conversas têm dois aspectos fundamentalmente importantes ao longo aí de todas as conversas. O primeiro, de fato, é entender essas funções de procura-referência, porque ela permite organizar dados situados em áreas ou espaços diferentes na planilha, e, com certeza absoluta, o outro grande recurso é a tabela dinâmica, certo? Então, se nas nossas conversas você aprendeu a melhorar os seus usos aí de PROC-V e tabela dinâmica, com toda certeza, essas 10 horas aí de conversas que teremos valerá muito a pena. Por quê? Porque ajuda demais, certo? Bruni, e para ir adiante? Então se você gostou aí da conversa e quiser ir mais adiante, aí aqueles que farão uso mais intenso de análise de dados, seja para dar suporte à pesquisa, seja analisando bases grandes, ou seja, discutindo estatística inferencial, como testes de hipótese, o que é algo fundamental aí para os que trabalham em pesquisa, ou eventualmente para os que trabalham em gestão, mas construindo modelos. Aí eu entendo que o Excel é só o começo. Aí eu entendo que, se quiser ir mais adiante, poderíamos discutir programação no Excel, uso de VBA, ok. Mas eu entendo que aí o próximo caminho aí seria o R, quer dizer, o R é uma ferramenta gratuita de análise de dados fantástica. Ela tem uma interface menos amigável que o Excel, mas muito boa. Os que desejam ainda ir ainda mais adiante, aí é conversar com o professor Tumenas para falar do Python, né? Que aí é o superlativo, quer dizer, eu entendo, né, um pouquinho do R, mas nada do Python. O Python também, né, uma boa ferramenta de análise, mas é um superlativo, algo bem maior, ok? Bom, e onde é que esse material pode ser acompanhado? Então, vocês vão ver nos arquivos que eu tenho 2 livros que tem esse conteúdo, o Excel aplicado à gestão empresarial e o Estatística aplicada à gestão empresarial.
Mas, na verdade, eu acho que é ir para as aulas, quer dizer, esse texto, esse e-book online, que está aí o PDF, análise de dados com planilha, eu acho que tem bastante material aí para as nossas conversas, ok? E aí, como a nossa conversa atende uma demanda do diretório acadêmico, aí eu pediria para algum representante do diretório acadêmico fazer uso aí da palavra para colocar, né, alguma colocação, dar algum norteamento aí sobre o que é que deve ser enfatizado ao longo aí das conversas. Então, temos alguém aí do DA que pudesse dar uma palavrinha? Bom dia, professor. Bom dia, Júlia, bom dia. Bom dia a todos os presentes. Então, só reforçar mesmo o que o senhor falou, que acompanhar, estar presente em todas as aulas. Acho que é importante essa frequência para conseguir acompanhar bem o conteúdo. Baixar os materiais que o senhor enviou. E também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, depois do horário, né, da aula, pode enviar para a gente, que a gente também pode entrar em contato com o professor Adriano. Obrigado. E agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Não, sempre as ordens. E aí, uma gentileza, eu já estou gordo e careca. Ao me chamar de senhor, você faz me ter a certeza que eu também estou velho. Então, por favor, basta me chamar de você, de Bruno, de qualquer coisa. E aí, muito obrigado, ok? Então, essa é a nossa ideia, né? E esses, assim, são os nossos planos, ok? E aí, como estamos começando, por onde é que a gente começa? Do elementar dos elementares, ok? Eu digo, Bruno, mas todo mundo aqui é usuário de Excel. Beleza, mas eu preciso ter certeza que todos aqui vamos, né, conversar aí, né, entendendo, na verdade, os mesmos aspectos, ok? E aí, qual é o primeiro aspecto? O primeiro, o que é o Excel, como é que o Excel pensa, né, o que o Excel faz. E aí, no primeiro momento, se a gente vai tentar entender o que é o Excel, o que o Excel faz, o que o Excel pensa, então, a visão geral do Excel exatamente essa daqui, certo? O que é o Excel? O Excel nada mais é do que uma grande folha de papel quadriculado, identificado aí por letras e números, quer dizer, por colunas e linhas. Então, toda e qualquer maneira de processar a informação do Excel vai fazer referência a esse espaço aí marcado pelo cruzamento de linhas e colunas, o que pode ser uma célula. Então, nesse caso, eu estou numa célula A1, mas eventualmente pode ser um intervalo. Então, por exemplo, esse intervalo daqui é o que vai do A1 até o C4, ok? E sempre que a gente quiser analisar informações no Excel, são essas referências aí que eu vou ter que usar e que eu vou ter que trabalhar. Então, por exemplo, se eu coloco aqui uma referência, o número 2025 na célula A1 do Excel, imediatamente, se eu quiser recuperar essa informação, eu posso colocar o igual em qualquer outra célula, ao chamar A1, ele aí vai trazer a informação que está guardada nela, ok? E a partir daí, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Qual é o conteúdo que a gente tem numa célula do Excel? Por quê? Quer dizer, numa célula do Excel, eu posso ter diferentes conteúdos. Então, por exemplo, se eu coloco um valor numérico, eu estou vendo que ele alinhou pela direita. Ao alinhar pela direita, eu estou entendendo que o conteúdo é um número, ok? Se eu coloco um texto qualquer, aí eu vou verificar que ele fez um alinhamento pela esquerda. Ao alinhar pela esquerda, eu estou entendendo que tem um texto, ok? Mas existem algumas informações que o Excel entende de um jeito, mas eventualmente pode apresentar de outro. Então, por exemplo, se eu coloco, na verdade, uma data, o que a gente entende? Ele alinhou um número. Mas qual é o número que ele entende? Então, ele entende que isso aqui, é um número, 45. O que esse número quer dizer? Quer dizer que, a partir do dia 1º de janeiro de 1904, ou a depender da planilha como ela esteja configurada, do dia 1º de janeiro de 1900, foram transcorridos 4.712 dias, ok? Então, se eu coloco o número 45.713, vai aparecer esse número daqui. Mas,
E a data? A data nada mais é do que uma exibição. Então, eu posso vir alterar o formato de exibição para a data e ele apresenta uma data. Mas o que ele está enxergando lá dentro é um número que conta a quantidade de dias transcorridos entre 1º de janeiro de 1900, ou 1º de janeiro de 1904, até aquela data. E se eu quiser saber qual é o intervalo entre duas datas? Aí a gente vai ver mais adiante, né, que o Excel, a grande facilidade dele é essa, de permitir realizar contas, e para eu fazer uma conta, né, eu inseri uma fórmula algébrica simples, eu posso usar o igual, colocar a referência às células que eu desejo analisar, e a partir daí ele vai dar o retorno. Então, por exemplo, entre 25 e 24 de 2 de 25 foram transcorridos aí um dia, ok? Então, é mais ou menos isso daí que a gente acaba tendo aí de características operacionais aí do Excel. Só que quais são os desafios disso? Os desafios disso é que no momento que eu copio uma fórmula no Excel, imediatamente eu também tenho que tomar cuidado sobre como é que o Excel ele faz a manipulação dessas informações, ou ele preserva a manipulação dessas informações. Então, por exemplo, se eu coloco um igual à célula A1, ele vai recuperar a data que está na célula A1, ok? Agora, se eu copio esse conteúdo na planilha, aí o que é que vai acontecer? Então, se eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, ou se simplesmente eu clico nessa caixinha daqui, quer dizer, nesse cantinho inferior direito e arrasto, veja que na anterior era A1. Na anterior era A1. No momento que eu copiei, virou A2, ok? Então, o Excel move a referência da célula também. Então, como é que eu faço para que o Excel ele não mova a referência de uma célula? Aí existe a opção de eu começar a colocar travas na planilha. Eventualmente eu vou fazer isso? Vou. Ao longo das nossas conversas, isso vai ser necessário, porque como o Excel move a referência ao copiar uma célula, então, geralmente, eu vou usar o artifício de colocar o cifrão. Então, se eu coloco o cifrão antes da letra, ele vai travar a coluna. Se eu coloco o cifrão antes do número, ele vai travar a linha. E se eu coloco o cifrão na linha e na coluna, é claro que ele trava os dois, ok? Como é que eu coloco o cifrão? Posso clicar aqui e inserir o cifrão, posso clicar aqui e inserir o cifrão. Só que isso é pouco útil. Então, se eu quiser algo mais efetivo, eu pressiono a tecla F4. Então, o que é o F4? É o travamento automático do Excel, ok? Travo os dois, travo a coluna ou apenas, travo a linha ou apenas travo a coluna e destravo, ok? Então, no momento, por exemplo, que eu travo os dois, qualquer momento que eu copiar, a referência ela vai estar sendo mantida, certo? Independentemente para onde você levar o comando, a referência ela vai estar sendo sempre mantida, ok? Para que isso é importante? Porque, eventualmente, quando eu manipular dados, eu posso estar inserindo novas variáveis, fazendo manipulações adicionais, eu vou precisar usar o recurso do travar, certo? Bruni, mas eu tenho uma planilha muito grande e essa planilha muito grande tem muitas informações. Tem algum outro recurso que a gente possa usar para travar o conteúdo e facilitar o uso posterior? Tem. Então, por exemplo, quando eu clico numa célula ou no intervalo, e eu clico na caixa aqui, ó, drop-down de referência, aí eu posso vir e chamar isso de um nome, ok? Então, eu posso chamar, por exemplo, de data underline atual. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? No momento que eu nomeio nomes no Excel, eventualmente muitos caracteres não são aceitos. Então, aí eu tenho que tomar cuidado nesse uso aí de caracteres. Então, nesse caso, eu estou chamando de data underline atual.
Quer dizer, versões anteriores do Excel não permitiam o uso do espaço, não permitiam o uso de uma série de caracteres. Talvez as versões mais novas elas já permitam, as antigas não. Então, no momento que eu faço isso, qual é a vantagem? A sua planilha é muito grande. Então, em um determinado momento, você pode querer recuperar a informação daquela uma das 50 ou 60 células importantes que você tem. Então, como é que eu faço isso? Aí tem duas... Então, já vimos uma função de atalho, F4, que serve para inserir travas nas referências aí da planilha. E estamos vendo um outro recurso, vimos um outro recurso de travar, que é o nomear, e a partir daí vamos ver duas outras teclas de atalho que nos ajudam um bocado. A tecla F3, ela permite recuperar essa informação. Então, por exemplo, se eu dou F3 e clico em data atual, ele imediatamente vai recuperar na planilha aquela informação. Aí você diz, Bruno, ele errou, porque ele no lugar da data, deu o número 45.712. Não, ele não errou. O que está naquela célula A1 é um número 45.712 mais exibido conforme um formato de data, ok? Então, se eu quero que ele coloque um formato de data, eu venho aqui, e formato ele com a data. Então, o que é que a gente está vendo? As células do Excel podem ter conteúdos formatados de maneira desigual, ok? E isso para a gente é bastante importante. Então, em administração, notadamente em administração financeira, eu tenho que tomar cuidado que 10 numa célula de Excel é completamente diferente de 10 seguido de 1%, certo? Então, 10 é 10. 10% é 10 sobre 100 ou 0,10. Então, isso muda bastante. Então, por exemplo, se eu formato 10 em porcentagem, quer dizer, eu vou tomar um susto, que é 1.000 sobre 100. 1.000 dividido por 100 é 10, ok? Então, esse tipo de cuidado eu tenho que ter. Então, quando eu aperto a tecla F3, essa tecla permite, então, recuperar na planilha um determinado conteúdo de uma determinada célula. Bruni, e se eu quiser somente inspecionar conteúdos de células especiais? Aí você usa o F5. O F5 é o go to, vá para. Então, sua planilha ela tem uma quantidade muito grande de informações. Quando você usa o F5, ele permite que você navegue entre essas diferentes informações que a gente tem. Então, o tempo inteiro eu construo planilhas no Excel. E, eventualmente, eu construo planilhas bem grandes. Então, se eu não fizer isso, eu vou ficar doido, porque numa planilha muito grande, eu quero saber a cotação do dólar de hoje, ou um dólar histórico, ou o que for. Como é que eu me posiciono nessa planilha? Okay? Então, sem esse recurso, fica quase impossível. Então, os que fazem disciplinas comigo sabem que o tempo inteiro existem atividades avaliativas no Excel, que são planilhas imensas, monstruosas. Então, como é que eu vou achar o gabarito de uma atividade se eu não estiver o tempo inteiro usando esse recurso aí do F3 para recuperar a informação ou do F5 para acessar a informação, ok? Então, esses tipos de conhecimentos preliminares, eles são fundamentalmente importantes. Então, entendido isso, como é que o Excel vai trabalhar? Pois é, aí num primeiro momento, o Excel trabalha, de um modo geral, entendendo isso. Ele analisa conteúdos de células, cruzamentos de linhas ou colunas, e para que ele possa trabalhar, a gente aí pode começar, então, inserindo fórmulas simples. As fórmulas mais simples que a gente tem são as fórmulas algébricas. Isso quer dizer que no análise de dados a gente vai usar fórmulas? Não. Então, no análise de dados no Excel, muito mais importante que as fórmulas seriam as funções, que já dão o cálculo pronto de média, desvio padrão, variância, o que a gente porventura vai precisar. Mas mais importante ainda do que conseguiu, use a tabela dinâmica. Aí, tendo certeza que a tabela dinâmica não faz o que você quer, aí a gente pode construir o que a gente quiser, ok? Mas aí, então, vamos começar a pensar. Vamos imaginar
que a gente esteja analisando, né, as vendas de um grupo de lojas. Então, eu vou analisar isso aqui. Opa, filial, na verdade, semestre. Ok? Então, eu estou analisando as vendas de um grupo de lojas. Então, em cifrão. E aí eu vou começar a montar a minha primeira planilha. Então, ó, alinhou pela esquerda, texto. Alinhou pela esquerda, texto. Beleza. Aí eu tenho uma filial norte, uma filial sul e o semestre. Primeiro, segundo. Ok? Beleza. Então, eu tive lá vendas de 50 no primeiro, de 60 no segundo, e na filial sul eu tive vendas de 30 e no segundo de 20. Ok? Aí eu quero, então, que você me diga qual é a soma que eu vou ter aí das vendas no primeiro semestre. Então, se eu vou fazer isso, claro que o Excel deve ter uma função pronta que calcule soma. Soma é uma função algébrica, a gente vai ver categorias de funções mais adiante. Mas nesse primeiro momento, eu só quero entender qual é, na verdade, a soma elementar disso daí. Aí, então, eu sei que uma soma é o primeiro númerozinho, uma cruzinha, que indica o sinal de adição, né? E o segundo númerozinho. Então, como é que eu faço isso no Excel? Aí tem diferentes maneiras. A maneira tosca seria, por exemplo, eu clicar um igual e colocar 50 mais 30. Ele vai calcular a soma? Vai, mas não faz sentido, porque se era para ser assim, por que você veio para a planilha eletrônica? Então, numa planilha eletrônica, se a gente quer fazer isso de forma bem tosca, menos tosca, mas ainda assim tosca, aí você colocaria um igual e daria as células cujo conteúdo você deseja somar. Então, nesse caso, é a B3 mais B4. E aí a soma seria quanto? 80. Ok? Então, essa daí é a soma, 80. Pronto. Bruni, tem outra forma mais fácil de fazer isso? Tem. Como a soma é um recurso aí, né, uma função bastante usada o tempo inteiro do Excel, você vai ver que ele tem um atalho, inclusive, para poder já fazer a soma automática. A gente vai ver isso mais adiante, certo? Aí, o que vai acontecer no Excel se eu precisar copiar essa soma para aqui para o lado? Se eu quiser calcular a soma das vendas no segundo semestre. Então, eu posso vir e simplesmente arrastar aqui pela cruzinha, né, do canto inferior direito, ou eu posso Ctrl+C, vir para o lado, Ctrl+V, ok? Aí ele deu a soma, beleza? Bom, e se agora eu quiser calcular as vendas do primeiro em percentual? Aí o que é que eu posso fazer? Então, em percentual, eu posso dizer que vai ser o quê? Que vai ser a venda em valor absoluto dividido pelo total das vendas, ok? Aí, se eu faço isso, o que é que ele vai me dar? Ele vai me dar o número 0,625. Maroni, mas você queria em percentual. Beleza. Então, pelo que a gente aprendeu, para colocar em percentual, eu posso vir aqui, em formatação, quer dizer, logo no menu principal, né, aqui do Excel, né, na barra aí principal, eu posso vir, tem um símbolozinho do percentual, ou eu posso ir lá e formatar os dados com percentual. Então, se eu coloco aqui em percentual, ele arredondou para 63. Se eu clico aqui também na formatação aí do conteúdo de célula, daria 62,5. Perfeito? E se eu copiar, posso copiar aqui? Aí, deu erro. Por que deu erro? Porque eu falei das travas. Então, antes de executar qualquer operação em planilha, certifique-se se a trava foi apropriadamente colocada. Então, vamos lá. Para filial sul no primeiro semestre, eu vou querer que ela pegue o valor das vendas dele, filial sul, primeiro semestre,
e divida pela soma. Então, veja que nessa fórmula daqui, o valor da venda deve ficar solto, mas o valor da soma tem que ser travado, ok? E aí é que vem a pergunta capciosa. E o que é que eu travo aqui? Eu travo a coluna, eu travo a linha ou eu travo os dois? Aí, se alguém puder abrir o áudio e sugerir, eu agradeço. Lembrando que essas nossas conversas não são aula, quer dizer, não tem nota, certo? Se fosse aula de Bruni, quem já foi meu aluno sabe, né? Tem atividade avaliativa no início e no final de todas as aulas. Aqui é uma conversa. Então, se alguém puder abrir o áudio, pode falar qualquer coisa, só para a gente interagir. Devo travar a coluna, a linha ou ambos? Vamos lá, vamos fazer testes. Se eu travar só a coluna, como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, e colocar um cifrão antes do B. Aí o que é que a gente aprendeu? Ah, Bruno, isso é pouco útil. Como eu vou fazer isso muitas vezes, é muito mais rápido apertar o F4. Perfeito. Se eu aperto o F4 e copio, o que é que vai acontecer? Isso aqui está certo? Você diz, ah, fez e ficou bonitinho. Pois é, só que nesse caso daqui, tá certo. Por quê? Porque tem uma coincidência danada, né? Deixa eu alterar isso aqui para 70. Certo? Os números, a soma era igual. Então, como a soma era igual... Mas e agora? Ah, não, tá errado. Porque deu 112. Por que deu 112? Porque nós colocamos a trava errado, ok? Então, para que a trava esteja certo, a gente viu que eu não posso travar isso aqui, porque eu quero que, na verdade, a linha permaneça, mas a coluna fique solta. E quando ele calcular o percentual do segundo semestre, ele divida não por 80, mas por 90. Então, o que é que eu vou travar? Apenas a coluna. Desculpe, apenas a linha. Então, para travar apenas a linha, ó, F4, até que ele travou apenas a linha. Então, quando eu faço isso, tchararam, tchararam, aí funcionou, beleza? Para análise de dados, vamos fazer isso? Claro, vamos o tempo inteiro. Porque o que é analisar dados? Geralmente, você vai dispor da matéria-prima que você vai mastigar. O que é a matéria-prima que você vai mastigar? A base de dados, formada aí por casos variáveis, quer dizer, linhas, casos, observações, colunas variáveis, mas rotineiramente a gente vai ter que criar variável adicional, certo? Então, para criar variável adicional, aí eu vou ter que fazer isso o tempo inteiro. Eu vou ter que criar variáveis, ao criar variáveis, eu vou ter que inserir fórmulas, eu vou ter que inserir funções, e aí eu vou ter que, eventualmente, colocar ou não travas, ok? Então, é essa a ideia, certo? Então, a gente aí calculou, beleza? Ah, agora, se eu precisasse calcular o percentual em relação a cada filial? Ah, quanto foi das vendas do Norte? Aí, um outro procedimento de travar poderia ser feito, ok? Bruno, vamos colocar a mão na massa? Vamos. Então, vamos qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês tenham, pessoal, abra um áudio aí, por favor. Eventualmente, eu... Bruni, bom dia. Bom dia, Camila. Tudo jóia? Tudo jóia. Eu não entendi muito bem qual que foi a trava diferente que você fez. Perfeito. Porque você explicou primeiro travando a coluna, depois travando a linha. Eu não vi a diferença. Não, sem problema nenhum. Eu vou repetir o procedimento. Deixa eu só me localizar aqui. Eu estou sempre monitorando a planilha, então nem sempre eu consigo ver o chat. Então, por favor, pessoal, sempre que quiserem fazer qualquer comentário, abram o áudio e falem, viu? Porque eu estou mergulhado aqui nesse meu mundo do Excel e aí eu não estou necessariamente monitorando o chat ou olhando aqui para a tela da RNP. Então, vamos lá. Ó, em análise de dados, eventualmente a gente vai precisar criar variáveis adicionais. Então, se eu vou calcular esse percentual
no caso do semestre, né, do primeiro e do segundo semestre, aí quem vai ser esse percentual? Esse percentual, ele tem que ser igual a quem? A venda da filial dividido por a venda no semestre. Então, em linhas gerais, é isso que a gente vai querer no semestre. É isso que a gente vai querer fazer. Então, aí, qual é o cuidado de trava que eu tenho que ter? O que eu quero que permaneça travado é a venda no semestre. Então, a venda no semestre, ela está onde? Ela está numa linha específica. Então, no momento que eu copiar a fórmula para a coluna seguinte, eu quero que a coluna fique solta, para ele poder entender que é a coluna seguinte, mas eu não posso deixar a linha solta, porque é a linha de cada coluna que traz esse total da venda semestral. Então, o que é que eu vou fazer quando eu for inserir, na verdade, a função de planilha, desculpe, a fórmula de planilha? Eu vou inserir o igual. Então, quando eu coloco um igual no Excel, eu estou dizendo que eu vou inserir uma fórmula. E aí eu quero, então, que ele calcule o percentual do primeiro da norte. Aí eu vou clicar no primeiro. Então, aí eu estou puxando as vendas da filial norte e eu vou dividir isso daqui pela soma. Ok? Bom, se eu copiar, o que é que vai acontecer? Ele vai movimentar as referências sempre. E aí vai começar a dar erro. Por que ele deu erro aqui? Porque como ele mexeu as referências, ele pegou o B4 certo, mas no B6 não tem nada. Então não tem como dividir um número por zero. Ele aí dá um erro. O erro divide by zero. Ok? Esse erro, muitas vezes, traz uma série de chateações para nós em estatística. Aí, como é que a gente pode fazer com que a planilha não apresente esse erro? Usando uma função lógica, se, aí numa conversa mais adiante eu explico. Eventualmente, eu tenho que tirar erros do Excel, porque eles vão contaminar e vão impedir algumas análises. Aí, geralmente, eu uso uma função se e eu coloco algum conteúdo vazio, alguma coisa assim, para ele não ficar bagunçando aí a minha análise. Então, nesse caso, está dando erro porque eu não travei, ok? E aí, como é que eu travaria? Aí eu teria que travar lembrando disso. Se eu travar toda a B5, ele nunca vai se movimentar. Então, por exemplo, ele sempre vai estar calculando o percentual a partir da B5. Então, por exemplo, a venda no segundo semestre da filial norte teria que ser o C3, ok, só que dividido pelo C5 e não B5. Aí, então, é que eu vou ter que alterar a trava. Então, eu quero que a trava ela seja uma trava apenas de linha e não de coluna. E aí, quando eu faço isso, perfeito. Ok? Aí, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Copiei, Ctrl C. Apertei o Shift para não soltar a referência de onde eu estou copiando. E aí, fui iluminando o espaço que eu quero aplicar a fórmula. E aí, Ctrl V. Aí, quando eu fiz isso, pronto. Aí, os percentuais estão calculados. Ok? Então, se eu quiser gerar estatísticas para isso daqui, aí é bem tranquilo. Eu posso. Ok? Aí, vamos tentar localizar alguma atividade aí de fixação aí do nosso conhecimento, ok? Deixa eu procurar aqui alguma atividade aí para a gente praticar. Então, provavelmente é do livro do Excel. Deixa eu ver aqui, fórmulas simples. Fórmulas simples. Então, para facilitar a nossa vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar, para vocês precisarem ficar abrindo, eu vou puxar, na verdade... Opa, por que não veio de novo? Pronto, aí o que é que eu quero que vocês façam? Lá do Dropbox, deixa eu só ver se sincronizou. Deixa eu ver aqui. Eu salvei. O Dropbox está lento aqui no meu.
O Dropbox está lento para sincronizar um arquivo pequeno. Tem galho não. O que é que eu quero que vocês façam? Lá no Dropbox, quer dizer, no material que está na nuvem, certo? Eu quero que vocês abram esse arquivo daqui, certo? Qual é o arquivo? É do livro do Excel. Então, do livro Excel aplicado, eu quero que vocês abram esse arquivo aí do capítulo 4, Fórmulas Simples, ok? E eu quero, então, que vocês resolvam esse que está aí como Fórmulas 1, certo? Então, calcule no Excel o resultado aí das expressões, beleza? Bom, o Excel, como na álgebra, também a gente pode usar parênteses. Então, se você precisa priorizar uma operação, você pode usar um parênteses aí no Excel, ok? E o que quer dizer o chapeuzinho? O chapeuzinho é o símbolo de exponencial no Excel. Então, para fazer uma exponencial, você usa o símbolo aí do chapeuzinho. Então, o que é que eu peço, por favor? Então, resolvam nesse arquivo Excel aplicado, capítulo 4, Fórmulas Simples, essa atividade. Também essa atividade o Dropbox sincronizou. Se você quiser pegar pelo material que eu estou colocando as aulas, então também está nesse arquivo nosso, que é o arquivo do planejamento, ok? Eu coloquei lá, aí é só carregar o arquivo, é a planilha Fórmulas 1, ok? Enquanto vocês fazem, eu vou só retornar uma ligação aqui, e aí eu vou desabilitar o... Então, vamos lá. Ora, então, se eu quero inserir uma fórmula simples, 82 menos 10 vezes 4, eu posso vir no Excel, igual 82 menos 10 vezes 4, ok? E aí ele fez certo, priorizou primeiro a multiplicação e depois a subtração, ok? Ao outro, 25 mais menos 77, ok, é igual a 25 mais, abre parênteses, menos 77, beleza? E aí dá menos 52, ok? E aqui vai ser 5 vezes 60 elevado ao quadrado. E aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 5 vezes 60 elevado ao quadrado. Então, o chapeuzinho, né, o acento circunflexo, na verdade, é o símbolo de exponencial aí no Excel. Então, ele prioriza a exponenciação, depois a multiplicação. E assim por diante, né? Então, quer dizer, sem a necessidade. Claro
claro que mais adiante a gente vai ver que o Excel tem um recurso de inserir função, ou se você preferir, ó, aqui na barra de edição, logo do lado aí da barra de edição aí do Excel, você vai ver, ó, o Fzinho de X, é inserir função. E aí no momento que eu faço isso, a gente vai ver que o Excel, ele abre a possibilidade de uma grande variedade de funções, e a partir daí, ó, a questão aí de todas as possibilidades, né? Então aí, ó, temos todas as possibilidades das funções existentes. E aí temos aí uma grande variedades aí de funções e a gente pode acessar elas também por categorias, ok? Como as nossas conversas elas estão centradas em análise de dados, ou seja, estatística, aí é claro que boa parte delas aí são da categoria estatística. Então a gente aí vai ver um bocado aí de funções, quer dizer, essencialmente aí nas nossas conversas, quais são as mais importantes aí para a gente? De descritivas, média, mediana, moda, que é uma função meio desafiadora aí no Excel, mas variância, desvio padrão, quer dizer, o que a estatística descritiva trabalha. E de forma auxiliar, aí a gente vai ter, né, funções lógicas, né, essencialmente aí a função SI. A função SI nos ajuda bastante na criação de variáveis para análise de dados. E, para mim, né, aquele que é o segundo recurso mais importante aí das nossas conversas, que é a PROC-V. Quer dizer, a PROC-V é uma função de procura e referência, mas tem várias aí no Excel, ok? Então, assim, a PROC-V, de fato, ela abre aí uma série de possibilidades. O Excel tem até funções melhores ainda, como a PROC-X, né? Mas entendendo a PROC-V já é um auxílio danado, ok? Então, aí nas nossas conversas, se você sair das conversas melhorando o seu domínio em tabela dinâmica e PROC-V, entenda, né, que já valeu a pena, já terá valido a pena, ok? Bom, e aí mais adiante. E aí vamos ver se aqui tem algum recurso para copiar e colar. Então eu vou lá no arquivo do livro do Excel. Aí o livro do Excel, qual é a vantagem? Tá vendo? Existe a atividade em uma guia e a solução imediatamente na guia posterior, tá vendo? Então a dica é: quer aprender? Nas nossas conversas são pontuais, breves e rápidas. Faça exercícios. E aí tem exercício para Dedéu, todos com resposta. Então aí tem um bocado, certo? Preço com Excel, cálculo de markups. Deixa eu ver se eu acho algum mais elaborado. Pronto. Na sequência, o que é que eu queria que vocês fizessem? Aí o Fórmulas 5, ok? Que está no livro do capítulo 4 do Excel, mas eu também vou puxar para o nosso arquivo de aula. Deixa eu pegar aqui. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Aí o Fórmulas 5, beleza? Quem está acompanhando aí pelo material opa, deixa eu salvar. Aí a dica sempre é pegar o material do livro do Excel, porque o meu Dropbox tá lento pra caramba. Muito lento. Antigamente eu usava o Dropbox sempre, o profissional. Aí, como eu tinha a conta da Microsoft, do Office, aí eu passei a usar o OneDrive. Pô, só que o Dropbox é bem melhor. Eu voltei para o Dropbox, mas uma conta gratuita. Aí talvez essa conta gratuita ela tenha mais desafios. Mas tá sincronizado e quem quiser pode pegar e usar aí, por favor. Ok? Preciso travar esse? Aí interprete e use, por favor.
Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular os subtotais e os valores? Aí, nesse caso, eu poderia fazer isso por meio da inclusão da fórmula e vou ver. Então, aqui a quantidade. Quais seriam as quantidades? 25, 100, 30, 44. 230. Quer dizer, eu copiei, né? Não precisei usar trava nenhuma, porque as referências soltas eu posso copiar. E aí, se eu quero a soma, aí eu vou, então, escrever igual ao conteúdo dessa célula, mais o conteúdo dessa, mais o conteúdo dessa, mais o conteúdo dessa, mais o conteúdo dessa. É o que a gente está vendo aqui agora, né? Aí, naturalmente, quem já trabalha com Excel, aí vai dizer, pô, Bruni, é muito mais fácil usar não uma fórmula inserida, mas uma função de planilha, uma função pronta. Então, por exemplo, posso vir, inserir uma função de qual categoria? Posso colocar tudo, né? Já que eu quero a função localizar uma função que calcule a soma, aí vai ter a função soma. Aí essa função soma, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a isso daqui, ok? Aí posso e ele vai dar qual foi a soma, certo? É um outro procedimento, a gente vai ver funções mais adiante. Agora, o objetivo é uniformizar aí o que a gente está fazendo aí nessa parte básica do Excel. E como a função soma ela é tão usada, o próprio Excel já tem aqui um atalho que permite chamar a função soma. Geralmente ela puxa o que está acima, eu posso vir selecionar e a partir daí também calcular a função soma. Quer dizer, vários recursos aí que a gente vai ver, ok? Nas nossas conversas, apesar de novo eu entender que para análise de dados no Excel, que a gente vai usar tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica e mais tabela dinâmica, eu vou precisar falar também das funções, porque eventualmente para usar a tabela dinâmica eu posso usar de forma antecedente alguma função, ou se a base de dados que você for trabalhar for uma base de dados muito pequenininha, é raro, mas acontece, aí as funções de planilha resolvem, né? Quer dizer, se for coisa muito simples, muito pequenininha, quer dizer, uma média, uma mediana, a função de planilha resolve. Mas bases verdadeiras costumam ser usuais, né? Não vou dizer verdadeiras, mas usuais, costumam ser grandes, e aí não dá para ficar usando função de planilha, porque o trabalho vai ficar muito grande. Ok? A gente vai usar tabela dinâmica. Então, aí eu fiz, ok? Bom, feito isso, aí lá o arquivo do Excel, do capítulo 4, lá do livro do Excel, aí tem uma outra, tem uma série de outras atividades que, por exemplo, falam aí do que nós já trabalhamos, que é a figura das travas, ok? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Que resolvam aí a atividade trava 1. Deixa eu ver se o Dropbox está menos lerdo. Ele está sincronizando ainda. Aí, quem não quiser pegar pelo arquivo de planejamento do curso, aí pronto, o Dropbox sincronizou. Aí pode também pegar pelo arquivo aí do Excel. Então, onde é que eu acho isso? Lá no nosso Dropbox compartilhado, aí vocês vão ter, na verdade, uma série de diretórios, ok? Então, deixa eu explicar aqui para vocês, ok? Então, todo o conteúdo das nossas conversas estão aqui, certo? Quais são os dois mais importantes? Eu entendo que esses dois, PDF com o e-book, né? Bom, antigamente eu escrevia livros e publicava. Hoje continuo escrevendo livros, mas não existe mais livro físico e a publicação é quase impossível. Então, na verdade, é um livro digital que está em elaboração ainda, mas essencialmente tem aí uma série de recursos que a gente vai precisar para as nossas conversas, ok? Qual é o desafio? Como é um material ainda em produção, aí eu digo, é possível que ao longo aí das nossas conversas, eu ande mexendo nele, assim, eu não recomendo imprimir, mas se for imprimir,
daqui a uns 30 dias me mande um e-mail pedindo para atualizar a versão, que aí eu incorporo eventualmente ajustes que a gente vai ter aí em sala de aula, desculpe, nas conversas, ok? E aí ele tem, né, uma série de capítulos e conteúdos voltados à análise de dados. Então, primeiro ele vai falar de dados, à medida que ele for falando, ele vai falando aí dos usos no Excel, e aí ele vai, né, para bivariada, para inferencial, que a gente não vai ver, mas tem aí no texto também, certo? Esse é o primeiro recurso que eu entendo que é onde o aprendizado de vocês pode ter aí um grande ganho. O segundo recurso é esse arquivo que eu vivo exibindo, que é o planejamento do curso. Nele eu vou estar inserindo aí as nossas conversas aí ao longo dos dias, mas tem também 3 outros subdiretórios. O subdiretório desse livro, Análise de Dados com Planilha, né, que eu estou escrevendo e estou produzindo. O livro Estatística Aplicada, Gestão Empresarial, que é o livro lá no PAF, ele é usado como referência básica das 2 disciplinas de estatística do curso de graduação. Mas, como a gente ainda não está falando de estatística, de análise de dados, e sim de Excel, aí eu estou usando, na verdade, os arquivos do livro Excel Aplicado, que é meu e do professor Roberto Brasileiro, e aí, essencialmente, eu estou no capítulo 4, certo? Quer dizer, o que é o capítulo 4? Essas operações aí com fórmulas simples, ok? E à medida que eu vou usando algum recurso do capítulo 4, aí eu vou puxando esse recurso para o nosso arquivo de planejamento, ok? Aí o que é que eu vou pedir, então? Que resolvam essa atividade aqui do uso de travas, né, chamado trava 1 e trava 2, ok? Aí, Júlia, no planejamento, eu tinha pensado em usar o Excel e, à medida que as aulas fossem avançando, e mostrar que pouquíssimas coisas mudam no Google Planilha. Tá dando para acompanhar assim, ou vocês querem que eu migre todo ele para o Google Planilha? Professor, eu acho melhor migrar tudo para o Google Planilha, porque fica mais fácil de copiar da pasta do senhor para a nossa pasta. Tá, deixa eu só ver. Então, hoje eu vou precisar continuar usando Excel, que eu não fiz as migrações, vai consumir tempo de vocês. Então, a partir de amanhã, eu vou para o Google Planilha. Tabela de dados não está na programação nossa, mas eu acho extremamente importante. Por exemplo, quem vai para a empresa júnior, quem vai fazer atividade de simulação, tabela de dados do Excel é fundamental. Não é, bom, vamos lá, não é bem usual para estatística, mas para simulação é fundamental. Então, por exemplo, eu uso o tempo inteiro. Aí, tabela de dados no Google Planilha é ruim, entendeu? Aí, no Excel, eu não teria como não discutir isso com o Excel. Mas tudo isso que eu estou fazendo, eu posso tranquilamente fazer no Google Planilha. Aí, a partir de amanhã, eu uso o Google Planilha. Aí, hoje, quem está usando o Google Planilha, aí tem que pegar o arquivo e abrir no Google Planilha, ok? Mas eu tento migrar a partir da aula de amanhã, tudo para o Google Planilha. Taila? Ou Taila? Taila? Pronto. Só uma dúvida, eu tô vendo que o senhor está gravando a aula. Ela vai ficar salva? Vai. Bom, a RNP, ela demora um pouquinho para me devolver o arquivo. Mas eu acho que até hoje de tarde ela me devolve o arquivo, aí eu boto no YouTube e aviso vocês. Aí eu vou criar um canal no YouTube com as nossas conversas, aí vai estar tudo lá. Pronto, tá certo, obrigada. Por favor, por favor. Aí o que é que eu peço? Resolvam, por favor, o trava 1 e o trava 2. Eu vou beber uma aguinha aqui e volto já já.
Oi, Juliana. Juliana levantou a mão, tuas ordens. Aí, desejando, eu vou fechar aqui o vídeo e o áudio, mas as tuas ordens aqui.
Vamos fazendo, então. Danilo perguntou, as aulas vão ficar gravadas? Sim, assim, meu planejamento é esse, né? Eu estou gravando aqui na RNP, né? A própria razão de usar a RNP é para permitir a gravação, né? E assim, sempre que a RNP for me devolvendo os arquivos com a aula, eu vou colocar no YouTube, eu vou gerar um canal para facilitar... Canal não, né? Eu vou gerar uma playlist, na verdade, para facilitar a colocação, né? A sequência dos arquivos, aí mando para vocês. Aí a ideia é que fiquem gravadas lá, né? Então, assim, quem porventura precisar sair mais cedo ou eventualmente perder algum conteúdo, aí vai estar lá, né? Os colegas chegaram um pouquinho depois, aí eu expliquei que, na verdade, como eu estou de férias, assim, não tenho compromissos acadêmicos por causa das férias, quando o diretório acadêmico pediu aí as atividades, eu agendei, só que depois eu me lembrei, né, que na verdade, quinta-feira eu não estaria aqui, né? E na quarta eu tenho um procedimento odontológico e aí não poderia dar procedimento sobre depois, né? E aí, com isso, eu acabei precisando fazer um ajuste aí no nosso cronograma. Aí a ideia é essa daqui, né? Então, hoje a gente está tendo uma visão geral do Excel, não é necessariamente análise de dados, ok? Hoje eu estou dando todo centrado no Excel, mas eu vou migrar tudo, vou carregar tudo no Google Planilha, né? E vou colocar aqui os links aí do Google Planilha que a gente vai usar, ok? E a partir da nossa aula de amanhã em diante, eu vou tentar fazer tudo no Google Planilha, com exceção tabela de dados, que em algum momento aí não está na programação, mas eu vou falar. Aí tabela de dados, até a última vez, bem recentemente, que eu usei o Google Planilha, ele não tinha. Aí teria que ser no Excel, ok? Mas o restante vai ser lá. Então, hoje, visão geral do Excel, um nivelamentozão geral. A partir de amanhã, a gente aí começa a ver um recurso simples, que são as funções, ok? O nosso curso é centrado em análise de dados, centrado em estatística, mas antes disso, eu preciso ver funções auxiliares importantes, e aí eu vou falar um pouquinho de funções financeiras, depois funções lógicas, e para mim, a mais importante função aí que a gente vai ver, que é a PROC-V. E existe um superlativo dela, que é a função PROC, que fica a sugestão de aprendizado posterior. Então, PROC-V e tabela dinâmica são os principais conhecimentos aí que vocês têm que carregar das nossas conversas, ok? E aí, vamos lá, estamos nas travas, e aí nas travas, o que é que a gente tem? Então, a relação aí de compras, onde eu tenho equipamentos e quantidades, e aí como é que eu faço para colocar subtotal real e subtotal em dólar? Subtotal real é bem simples. Vai ser esse vezes esse. Ok? E aí eu vou compondo. Ctrl C, Ctrl V, fui colocando as formas. A soma, como nós ainda não estamos trabalhando com funções de planilha, aí eu coloco considerando a célula. Certo? E aí eu coloquei. Agora, e o subtotal em dólar? Aí o subtotal em dólar, aí o que é que vai ser? Vai ser o subtotal em real dividido pela cotação do dólar. Aí a gente viu essa possível inserção de diferentes formas. A maneira mais fácil era eu colocar a referência da célula C2, ok? E travar, e aperto F4, ok? Então, geralmente, esse seria o procedimento mais simples, ok? Só que um outro procedimento que a gente viu seria clicar na célula e, a partir daí, atribuir um nome, certo? Como eu copiei lá do que já estava feito, ele entendeu e já tinha o nome dólar. Então, como é que eu faço para inserir essa referência numa planilha? Aí, então, ó, o usuário profissional vai fazer assim. Então, vai ser igual a essa informação daqui, dividido, e aí eu aperto F3. Quando eu aperto F3, ele aí dá os nomes que existem na minha planilha. Como é o dólar, eu cliquei no dólar e deu OK. Ok? Qual é a vantagem disso? Numa planilha pequena, insignificante.
numa planilha monstruosamente grande total. Então, imagine numa planilha gigante, você recuperar onde é que foi parar a cotação do dólar. Não dá, é loucura. E aí, no momento que você faz isso, lembre-se que a célula F3 chama a cotação do dólar para a sua planilha, certo? Então, você recupera essa informação. E a célula F5 permite que você vá até a informação, até o local da planilha onde a informação foi armazenada. Então, F3 e F5 nos dá aí uma bela desenvoltura aí no processar das informações na planilha. Beleza? Trava 2. Aí a trava 2, o desafio é um pouquinho maior. Aí eu peço então que resolvam, por favor, o trava 2. Eu vou estar aqui do lado, vou fechar só o vídeo. Lembrando, a partir de amanhã eu vou colocar tudo no Google Drive, Google Planilha, vou colocar os links aí no... Deixa eu ver, mas se eu colocar o link... eu vou colocar os links no cronograma e o próprio cronograma já vai estar no Google Planilha. Aí para vocês fica muito mais fácil acessar. Bom, então aí nesse caso, o que é que ele quer? Ele quer a soma. Aí qual vai ser a soma? Aí eu vou, como a gente ainda não está trabalhando com funções e só com fórmulas, aí eu vou inserir fórmula, aí eu vou copiar, aí lá no final vai ser a soma de tudo. Aí eu vou chamar a cotação do dólar, então a
gente já viu, né, que o dólar ele está apresentado como dólar. Então, como é que eu faço isso? Posso dar, né, o F3, chamar o dólar, ok? E aí ele quer em dólar. Então vai ser quem? Vai ser a soma em real ou em unidade que não dólar, dividido pelo dólar. Aí como é que eu boto o dólar? De novo, F3. Aí F3, ó, o dólar, ok? E aí eu vou compondo o relatório. Então tem um relatório numa moeda que não dólar. Ah, eu esqueci de puxar a soma aqui, né? Tá dando erro porque eu não botei a soma. Aí eu estou fazendo, então, o relatório em dólar. Ah, ele quer um percentual por região. Aí agora a gente vai ter que colocar uma trava com F4. Então, ele quer um percentual por região. Então, vai ser motores. Podia ser em dólar, como podia ser, ó, a informação original, tanto faz. Aí dividido pela soma. Só que aí, nesse caso, o que é que eu vou querer? Eu vou querer que a coluna fique fixo e a linha fique solto. Porque eu não quero que mexa a coluna, certo? Aí, feito isso, ó, ele está dando. Ok? Então, a soma sempre aí de cada linha vai ser. Aí, agora, ele quer por produto. Aí, nesse caso, se ele quer por produto, eu volto lá ao original, divido pela soma do produto e travo a linha. E aí fiz agora. E esse ele quer o total, aí eu vou travar os dois, certo? Aí eu volto lá para minha venda original, né? Divido pelo total geral, aí o F4 em cima. Eu travo linha e coluna. Aí quando eu faço isso, ó, aí eu estou calculando sempre em relação ao total geral. Beleza? Aí eu vou inserindo isso daí. Bom, Bruni, é um relatório profissional, eu vou entregar. Aí no relatório profissional, para a gente, nessas nossas conversas, não tem problema ficar colocando o símbolo do porcento, eu até prefiro, porque você evidencia o que é que tem no conteúdo daquela célula. Num relatório profissional, ficar essas exibições todas de porcento é muito feio, certo? Aí, de um modo geral, no relatório profissional eu tiraria. Já que a legenda da tabela identifica que é um percentual que está contido ali, eu tiraria. Mas, para nós, nessas nossas conversas, eu recomendo manter, porque fica fácil ver e entender o conteúdo que está, de fato, aí na célula que a gente está trabalhando. Beleza? Vamos ver lá do livro do Excel, algum exercício ainda de trava, para não sair atropelando aí os nossos conteúdos. Não, então já de trava já fizemos, só tinham 2 atividades, as 2 nós fizemos, ok? Bom, aí cenas do capítulo de amanhã, então aí no nosso cronograma, vamos lá. Vimos células, linhas, colunas, travas, nomes, F3, F5, fórmulas simples. Beleza, feito. Cenas do próximo capítulo. Para amanhã, funções de planilha, funções financeiras, lógicas e PROC-V. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai mais adiante, ainda usando o Excel, aí a gente começa a ter a necessidade de entender o que é que são funções, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha aplicado um determinado valor e eu queira saber o valor de resgate. Então, se de fato eu vou fazer isso daqui, o que de fato a gente poderia usar, certo? Então, de um modo geral, no mundo financeiro real, o grande regime de capitalização que existe é o regime dos juros compostos. Por quê? Porque geralmente, para número de períodos maior que 1, é esse o regime
regime que a gente acaba usando, ok? E lá nos juros compostos, lá na matemática financeira, né, quem não fez a disciplina vai fazer, ou quem for ter aula aí de administração financeira, de projetos, até de introdução à contabilidade, dependendo do contexto, a gente pode ver alguma aplicação, a gente vai usar o tempo inteiro, na verdade, essas relações, que diz assim, ó, o valor futuro em juro composto é igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa elevada ao número de períodos, ok? Geralmente é essa a equação aí que a gente tem. E essa equação, se eu desejo usar ela no Excel, qual é o primeiro cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que isolar, quer dizer, em células, as informações que eu possuo, e numa outra célula eu vou inserir uma fórmula, ou, o que é mais fácil, uma função, que dê o que eu quero. Então, por exemplo, ora, se eu tenho o valor presente, se eu tenho a taxa, se eu tenho N, aí eu posso colocar alguma função que me dê o valor futuro, ok? Então, por exemplo, nesse enunciado que a gente está trabalhando, quem é o valor presente? 500. Quem é a taxa? 2. Só que tem que lembrar que 2% é diferente de 2. Então, a taxa é 2%. E quem é o N? Também tem uma dica, ó. Para facilitar a compreensão da movimentação dos capitais, se o capital ele sai do seu bolso, coloca o sinal negativo. Então, como eu apliquei 500, vai ser o valor futuro. Aí, o valor futuro no Excel, eu poderia calcular de diferentes formas. Posso inserir uma fórmula algébrica que pegue o valor presente, multiplique por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Posso. Ao fazer isso, ele vai dar o valor futuro. Nesse caso, mantendo o sinal. Aí, para trocar o sinal, né, se eu apliquei, eu vou receber, eu boto menos na frente. E a partir daí, resolvido. Então, qual seria o valor de resgate? 530,60. Só que qual é o desafio disso? Pô, Bruni, você teve que operar um monte de coisa, abrir parênteses, usar exponencial. Cara, será que tem algo mais simples no Excel? Claro que tem. Por quê? Essas contas rotineiras do Excel, a gente pode fazer elas, né, usando, deixa eu colocar aqui do lado, usando não uma fórmula de planilha, pode ser usando uma função financeira. E como é que eu faço, então, para usar uma função financeira? Aí, nesse caso, eu vou em inserir, né, função, se você quiser, ou aqui, ó, no atalho direto. Inserir função, certo? Da categoria financeira. O nosso é um curso centrado em análise de dados, mas para alunos de administração, então, em administração, isso vai ser feito o tempo todo, para discutir as relações de dinheiro e tempo, certo? E aí, nesse caso, eu quero uma função que calcule o valor futuro. Aí eu venho procurando, ó, valor futuro, aí eu descubro, opa, VF. Aí o que é que eu vou dizer? Eu vou dar OK. Ele vai abrir um assistente para eu parametrizar, colocar as informações na função, e de um modo geral, a gente viu que, sendo o Excel uma planilha eletrônica, eu vou fazer isso por meio das referências às células. Andressa colocou o número 3 aqui. Por favor, se precisar falar comigo, abra o áudio, que eu não necessariamente olho para perfeito. Eu não olho pro chat. Me perdoe, perfeito. Então, vamos lá. Aí a taxa, o N é 3, é isso aí. O N é 3, a taxa é 2, beleza. Então, a taxa, vamos lá, ele pede a taxa, 2, lembre do porcento. Ele pede o N, 3. Ele pergunta, tem algum pagamento periódico? Não tem. E ele pede o valor presente. Ao fazer isso, então, aí, o Excel também dá o mesmo valor, só que de uma maneira relativamente mais simples, ok? E aí, se a gente vai tentar entender um uso embrionário de planilha, quer dizer, aí entender
as funções aí é de fundamental importância. Então, é claro que boa parte do uso aí de planilha está centrada em funções, ok? Então, ainda num exemplo didático bem tosco, Júlia, a RNP me dá estatísticas de acesso de quem teve presente ou algo assim. Aí, assim que terminar e que a RNP liberar, eu mando para você os arquivos que ela gera, porque, de repente, os controles aí do diretório acadêmico podem ser feitos por meio das estatísticas da RNP. Eu vou te mandar o que ela gera e aí veja se é suficiente. A RNP, ela não é muito boa de eu controlar vídeo, mas assim também não me dá trabalho nenhum. Aí por isso que, além de gerar essas informações adicionais. Mas deixa ver se o que a RNP dá, se de fato é suficiente. Então, aí num exemplo tosco, né, não necessariamente que a gente vá, de fato, né, explorar muito, aí vamos imaginar mais ou menos isso, né? De novo, aquela ideia, né? Uma rede de lojas, onde eu tenho, né, determinadas filiais, norte, sul, leste e oeste. E aí eu quero analisar, por exemplo, as vendas em um determinado semestre. Ok? E aí, por exemplo, se eu quero calcular uma soma, aí o que é que a gente viu? Que eu posso inserir uma função da categoria algébrica, né? Cadê? Matemática, pesquisa e referência. Oxente, meu não está abrindo aqui não. Texto, bloco, informações. A categoria, botar em tudo, né? Vou abrir aqui algébrica, matemática. Aí eu vou procurar uma função soma, e a função soma, ele vai te dar, na verdade, o que você quer, ok? Cadê? Se não... Você diz, Bruno, o seu está dando um bocado de coisa que o meu não tem. Aí depois eu vou explicar por quê. Categoria soma, certo? Aí eu posso ir lá e calcular a soma. Beleza? E isso ajuda. Como é que eu fiz isso? Usando uma categoria soma. Beleza? A gente vai ver mais adiante que lá na estatística, de um modo geral, eu posso sintetizar o comportamento de dados por meio de medidas. Talvez a mais usual delas é a medida de posição central, chamada média. O que é a média? É uma relação entre soma e contagem. A gente vai ver e vai conversar sobre isso mais adiante. Tem armadilhas na média, mas é geralmente o que a gente usa. Então, se eu vou querer calcular uma média, é claro que o Excel também vai dar. Eu vou inserir uma função da categoria, aí, chegamos onde interessa, que é a categoria estatística, e aí eu vou procurar a média, ok? Aí média, aí tem várias opções de média, a média boba, a média simples, a média aritmética simples. Aí ele pede os dados, aí quando eu faço isso, ele calcula também a média, ok? E assim por diante. Então, esse uso de funções no Excel é algo que é bem tradicional, certo? Algo que é bem tradicional. Em análise de dados, planilhas pequenas, beleza. O desafio é que, na prática, é muito raro ter uma planilha pequena, né? É muito raro. Então, assim, de um modo geral, as planilhas são maiores, tem mais de 10, 12 linhas. Quer dizer, e aí, nesse caso, com certeza, né, a tabela dinâmica, ela facilita muito a nossa vida, ok? Qual é o desafio para um usuário mais profissional do Excel em relação às funções? Eu digo, Bruni, quando você for inserir a sua aí, o seu Excel tem mais funções que o meu. Eu digo, porque de um modo geral, um cuidado que a gente tem que ter ao usar o Excel é verificar se você está trabalhando com Excel turbinado, certo? O que quer dizer o Excel turbinado? Aí eu fui lá, no botão de arquivo, mais opções. Aí, se vocês olharem aqui nas opções aí do Excel, nas configurações do Excel, vocês vão ver que o Excel tem uma opção de suplementos. Meu talento. Deixa eu botar aqui.
Aí lá na opção de suplementos, aí eu vou em suplementos do Excel ir. Aí vocês vão ver que o Excel, quando ele foi criado, talvez a capacidade dele de processar informações fosse mais dura do que as máquinas que estavam disponíveis para rodar ele. Aí, de um modo geral, o que a Microsoft fez? A Microsoft pegou o coração quantitativo do Excel e deixou desacoplado. Então, diz assim, ó, como boa parte dos usuários não vai usar, então, assim, para não comprometer o desempenho das máquinas, eu vou deixar desacoplado. Se você quer ser um usuário mais punk do Excel, aí eu recomendo ativar, certo? Então, sempre que você receber uma planilha Excel para trabalhar a primeira vez, você vai ter que ativar essas ferramentas aqui. No momento que você ativa, notadamente para as nossas conversas, ferramentas de análise, o Excel aumenta a quantidade de funções, o Excel aumenta a quantidade de ferramentas para análise de dados, certo? Aí, como é que eu vou fazer isso? Aí, de novo, eu vou em arquivo, mais opções. Aí, dentro de opções, aí eu vou colocar lá suplementos Excel ir. Aí, dentro de ir, certo? Eu vou ficar aqui, ó, em ferramentas de análise VBA e Solver. Eu trabalho com essas 3 ativadas. Para as nossas conversas, você vai precisar ativar o primeiro, ok? No momento que você der OK, aí você vai ver, por exemplo, que lá no menu Dados, vai abrir aqui, ó, quando inserir uma função, aí você vai ver que a quantidade que vai existir é imensa, certo? Ok? Vamos usar isso nas conversas? Vamos. Então, uma das nossas conversas, ela está prevista para a gente trabalhar aqui, ó, com suplementos para análise de dados, que é exatamente isso. Então, existem rotinas automatizadas do Excel para geração de estatísticas, pode ajudar, ok? Então, é importante você ativar isso daí. Então, aí a gente vai ver, quer dizer, existem aí diferentes categorias, certo? Uma categoria que a gente vai explorar em intensidade é a categoria estatística, é essa que a gente puxou a média, né, inserir função da categoria estatística, e aí vai ter uma pancada aí de funções. Na nossa conversa, a gente vai ver pouquíssimas funções aí para cálculo estatístico, essencialmente média, mediana, variância, desvio padrão, modo, talvez. Eu prefiro trabalhar moda só na tabela dinâmica e não na função, depois eu vou explicar por quê, mas tem bastante, certo? Qual é o desafio e que eu entendo? Eu digo, ó, o Excel é um recurso básico, faz bastante coisa, eu uso o Excel bastante, todo dia praticamente, né? Quem for meu aluno vai ver que eu estou usando o Google Planilha, não mais o Excel, mas o Google Planilha com intensidade bastante, eu acho bastante útil. Só que em análise de dados, o Excel assim, é uma ferramenta embrionária, quer dizer, uma tabela dinâmica, fantástico. Nenhuma outra ferramenta de análise de dados vai dar algo tão elementar, tão simples e tão rico como tabela dinâmica. Mas, por exemplo, quando você começa a ir para inferência estatística e que você vai querer começar a usar funções que vão além do básico descritivo, aí eu recomendo ir para o R. Quer dizer, aí é uma ferramenta de análise de dados, quer dizer, com a outra pegada, quer dizer, um nível de robustez, de capacidade, de algoritmos aí bem maior, certo? E se quiser ir além do R, aí é conversar com o Tumena, se pedir para aprender a usar o Python. Aí o R, pouca coisa eu ainda sei, mas o Python nada eu sei. Mas eu sei que faz muito mais, certo? E aí é a ideia. Quem é aluno de administração ou quem vai trabalhar na área de gestão, dispor de ferramental para permitir calcular é fundamental, para permitir processar dados e tomar decisões é fundamental. Não existe gestão sem mensuração. Nas aulas de finanças, a gente vai trabalhar muito mais mensuração do que gestão, porque a gestão é amparada pela mensuração.
e saber processar e analisar dados com toda certeza, gerar subsídios que possibilitam o melhor processo de tomada de decisão. Então, essencialmente, é essa a ideia aí que a gente tem que ter. Então, assim, investir nesse conhecimento, com toda certeza, é de fundamental importância, ok? Só que existe também, ainda aqui no Excel, uma outra categoria que muito nos ajuda, duas outras categorias, né? Que é a categoria lógica e a categoria de pesquisa e referência. Então, lá na categoria lógica, por exemplo, você tem uma função relativamente simples, mas muito útil, que é a função se, ok? Então, se, por exemplo, um determinado valor tiver um determinado comportamento, eu posso atribuir funções. Então, se a média for maior que 140, se a média não, se a soma, né? Então, assim, deixa eu colocar aqui. Então, se a média, bota assim, se a média for maior, por exemplo, que 34, aí eu coloco aqui, ó, vendas altas. Se não for maior que 34, aí eu vou colocar, ó, vendas normais. Ok? E aí, qual é o desafio? Opa, no momento que eu coloco um texto numa função do Excel, qual é o cuidado que eu estou tendo de colocar aspas? Porque se eu não coloco aspas, o que é para o Excel um conjunto alfanumérico sem aspas? É uma referência à planilha, é uma área nomeada de planilha. Ele aí vai dar erro, certo? Então, aí, ó, feito isso, aí eu coloquei. Então, o que ele está dizendo? Vendas altas. Por que foram altas? São maior que 34. Mas se de repente, ó, eu derrubo uma determinada venda, ele aí está chamando de vendas normais, certo? Então, essas funções lógicas, elas são bastante trabalhadas aí em análise de dados, porque eu posso criar variáveis adicionais e que permitam entender isso daí, certo? Então, isso ajuda, ok? E, naturalmente, se é função lógica, dentro de uma função se, eu posso usar uma função e, uma função ou, quer dizer, uma outra função que permita, então, trabalhar operadores booleanos, quer dizer, trabalhar incorporando aí informações e que, a partir daí, são posteriormente tratadas, certo? Qual é o grande desafio? Fazer análise de dados com tabela dinâmica, esse é o grande recurso aí que a gente vai ver, mas eventualmente eu posso precisar criar alguma variável adicional. Aí, ao criar variável adicional, funções como a função lógica, de fato, como a função se, né, outras funções lógicas, ajudam bastante. E, última cena aí do próximo capítulo, né, um outro recurso que a gente vai ver na aula de amanhã, aí vai ser o recurso PROC-V, certo? O que é o recurso PROC-V? PROC-V junto com tabela dinâmica, talvez aí o recurso que eu mais uso do Excel, né? Ele permite juntar informações diferentes, ok? Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha numa planilha a matrícula de um determinado conjunto de alunos e os nomes, ok? Então, matrícula 1, 2, 3. Então, Ana, Pedro e Maria. Agora, vamos imaginar que eu precise recuperar o nome do aluno a partir da matrícula. Então, vamos imaginar que eu fornecendo a matrícula, por exemplo, 2, ele tem que retornar o nome do aluno. Então, 2, quem é nesse caso? É Pedro. Aí, como é que eu faço isso? Eu vou usar uma função PROC-V. Eu vou inserir função, ok? Da categoria pesquisa e referência. Essa função é a PROC-V. A Excel depois criou uma função bem mais poderosa que a PROC-X, mas eu vou colocar aqui, ó, PROC-V. PROC-V quer dizer o quê? Procure na vertical. Então, procure na vertical quem? Eu digo, ó, eu tenho esse código,
a matriz tabela com as informações está aqui, e na matriz tabela eu quero que você retorne o número índice coluna, primeira coluna, segunda coluna, 2. Então, no momento que eu faço isso, ele aí está me dizendo, usuário, 2 é Pedro. Se fosse 1, 1 é Ana. Se fosse 3, 3 é Maria. Ok? Qual é a vantagem disso para nós, interessados em analisar dados? Criação de variáveis adicionais. Ok? Então, eu quero criar uma variável adicional. Então, por exemplo, eu quero que você junte informações em que, por exemplo, eu possa colocar na planilha o nome do professor. Eu tenho um código e vou querer colocar o nome dele. O que é que eu vou usar? PROC-V, ok? Eu quero que você incorpore outras informações, como, por exemplo, o regime do professor. Se é um professor DE, 20 horas, PROC-V. Então, de um modo geral, o PROC-V permite essa articulação de dados, certo? Então, o tempo inteiro, isso está sendo usado. Então, lá nas disciplinas que eu leciono, geralmente tem uma série de atividades aí de avaliação de aprendizagem. Então, por exemplo, eu crio atividades avaliativas EAD, eu faço assim uma série de recursos aí usando, na verdade, planilhas Excel. E com certeza absoluta, o recurso mais importante de função que o Excel tem para mim é o PROC-V, certo? Porque permite interagir banco de dados, permite interagir funções diferentes. Isso é bastante importante, ok? Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. O que é que vai mudar para amanhã? Então, eu vou colocar todas as planilhas que nós vamos trabalhar vou enviar o link para vocês da planilha de cronograma, onde é que ela está no Google Planilha. E nessa primeira abinha, ou talvez eu crie uma aba, talvez aqui, vou criar uma abinha chamada planilhas. Aí o que a gente for trabalhando, eu vou colocando aqui para facilitar aí quem está acompanhando pelo Google Planilha, não precisa ficar carregando o Excel. Aí, de novo, eu lembro, quando chegar em tabela de dados, aí eu vou precisar usar o Excel. Eu não me lembro, da última vez que eu usei o Google Planilha, ele não tinha, ok? Comentários, turma, algum desafio, o que é que eu preciso rever ou melhorar a partir de amanhã, além do uso do Google Planilha? Lembrando, tudo que eu estou fazendo, eu estou salvando aqui nessa, que ainda está no Excel, curso Excel DA Planejamento. A partir de amanhã vai estar em Google Planilha. Júlia, algum comentário? Meu cliente aqui é o DA, né? DA, algum comentário? Não, professor, foi ótima aula, bem explicativa. Beleza. Então, assim, eu entendo que é corrido, mas a vantagem de vocês é que, assim, o material está gravado, a RNP demora um pouquinho para me devolver o arquivo. Então, assim que devolver, eu vou colocar lá numa playlist no YouTube. Eu vou colocar o link também no material daqui das aulas. Aí, Júlia, tudo que ele gerar de controle, eu mando para ti, para você verificar se atende aí o que o DA precisa. Aí, amanhã, a gente continua, ok? Eu vou desligar aqui e aí eu vou fazer só uma pergunta para o diretório acadêmico não gravada. Espera aí, só um minutinho.